Olá, pessoal, estamos chegando com mais um Pod. Não é mais um, é o primeiro. É mesmo, vai ser o primeiro do Zé. É que a gente grava, vai ficar mais um. Olá, pessoal, estamos chegando com o nosso Pod SBO. É o podcast Santa Bárbara do Oeste, contando histórias de Santa Bárbara do Oeste. E para começar, não poderia ser melhor que a presença do nosso querido prefeito José Maria de Araújo Júnior, uma pessoa boníssima, fantástica, um homem de sucesso, um empresário de sucesso que a gente aprendeu a admirar nesses anos todos em que ele foi prefeito de Santa Bárbara do Oeste, empresário da Jomara Têxtil, e é uma pessoa maravilhosa. E do meu lado aqui, para fazer esse bate-papo fluir maravilhosamente, o nosso querido Adega Júnior, e ele que também é o idealizador do Pod SBO, contando a história de Santa Bárbara do Oeste. Adega, seja bem-vindo. Ô, Ronaldo, que satisfação, que alegria. Projeto mais de 2 anos no papel e agora estamos tirando esse projeto do papel pela primeira vez. Uma honra hoje aqui no nosso primeiro programa, que é contando a história da formação social e política da nossa cidade, econômica, e nada mais justo e uma honra para nós, nesse primeiro programa, termos aqui no nosso lado a honra desse cara que eu admiro muito, que é o meu idealizador da minha vida política, cara que me inspirou na vida política, José Maria de Araújo Júnior, que, na minha opinião, eu sou suspeito a falar, é um dos prefeitos mais importantes da história da nossa cidade. Com certeza. E como é? E com muita história para contar para a gente. Zé Maria, seja bem-vindo. E olha, nós estamos abrindo o programa justo no dia do aniversário da nossa cidade, 205 anos. Parabéns à nossa Santa Bárbara do Oeste, Zé. Olha, eu me sinto honrado, me sinto feliz pela oportunidade. Eu, há muito pouco tempo, soube dessa ideia que vocês vinham cultivando e quero dar minha contribuição, já que convidado fui, porque realmente melhor do que contar histórias é saber que as pessoas estão ouvindo. Então, aqui nós estamos à disposição, tudo aquilo que for do interesse e que a memória me ajude, né? Porque são longos anos, uma atividade muito intensa, foram mandatos sequenciais, enfim, de qualquer forma, eu darei o melhor da minha atenção à proposta de vocês. Não desmerecendo a nossa Dona Margarida, né? Não desmerecendo ao início da nossa Santa Bárbara do Oeste, nós vamos ter aqui momentos para contar tudo isso com muito carinho, mas como esse programa ele tem um foco especial para a nossa Zona Leste também, e o Zé Maria foi um dos caras que colocaram a Zona Leste em prática, né? Pegou os terrenos e aí começou a fazer com que a coisa acontecesse e se transformasse no que é a nossa Zona Leste hoje, que chegou a estar maior do que a área central, mas tudo é uma coisa só, viu, gente? A gente não quer dividir, não. A gente quer fazer com que Santa Bárbara seja mais forte ainda, porque juntos somos mais fortes, né, Adega? Com certeza. Não tenha dúvida disso, Ronaldo. E o Zé Maria, ele foi... eu vivi isso, eu tive a oportunidade de viver isso aqui na Zona Leste. Praticamente a minha vida foi na Zona Leste, né? E como todos os moradores da Zona Leste, Zé, não tenho dúvida de que a cidade hoje, que é a cidade de Santa Bárbara do Oeste, com a Zona Leste, a cidade da Zona Leste, que é uma área totalmente independente, onde você tem todo tipo de comércio, de atividade, muito conforto, o que é hoje, que representa, na minha opinião, 50% do nosso município, Zé, eu tenho certeza absoluta que não seria o que é hoje se não fossem as intervenções que você teve como exemplo de homem público, né? Aí as pessoas às vezes falam, pô, Adegas, mas você fala muito de Zé Maria. Não, é porque eu vivi isso, Zé.
né? E você é nosso convidado. Eu acho que você deve começar a contar aqui, porque nós estamos aqui, a história Mas do Zona Leste. antes dele falar desse projeto, desse trabalho, que foi muito trabalho, com certeza absoluta, porque quando eu cheguei aqui na Zona Leste, meu sogro comprou o terreno, foi em 90. Ele trocou, né, um telefone da Telesp que ele tinha por um terreno na Avenida São Paulo, que hoje é uma avenida fantástica, né? De 2 pistas E lá. só tinha uma casinha pequenininha lá na metade do terreno, e hoje o monstro que é. Mas antes de você falar sobre todo esse projeto, essa construção e esse trabalho todo que foi para construir tudo isso, e principalmente para trazer o Tivoli Shopping para essa nossa Zona Leste, que fica entre Santa Bárbara e Americana. Muito tempo falaram sobre isso, né? Fica entre Santa Bárbara e Americana. Fala um pouquinho do Zé Maria, né? Zé Maria barbarense, nato, nasceu quando, constituiu família quando? Conta um pouquinho da sua história, Zé. Veja bem, meu pai, quando jovem, meu pai trabalhava na usina Silos. À época, a cidade já tinha as usinas, que eram a fonte de economia da nossa região. Pra você ter uma ideia, muita gente esquece, mas tinha a usina Silos, que era muito importante, a usina Santa Bárbara, a usina Azanha e, posteriormente, a usina Furlan. Então, essas usinas, além de trazerem uma força para a economia do município, servia também quando de domingo a gente ia jogar futebol contra um time de Americana. Ao passarmos de caminhão por qualquer rua de Americana, alguém dizia: "Ô, cortador de cana!" Então, era assim que os americanenses se identificavam. No futebol, era uma disputa muito saudável, e eu tive a felicidade de também ter jogado futebol, jogado no União, enfrentando as equipes de Americana, enfim. Mas o que é importante dizer é que meu pai trabalhava nessa usina e lá ele acabou, entre tantas tarefas, ele era chefe de um grupo de carroceiros, porque é bom a gente dizer, não existia caminhão, carro na cidade. Era força, o que tinha muito era charretes e aquelas carroças cujos cavalos, aos finais de semana, traziam seus proprietários fazer compra na cidade. Então, Santa Bárbara, que à época teria 10, 15 mil habitantes, entre 10 e 15, ela ficava, no sábado de manhã, não podia jogar bola na rua como a gente jogava, porque as carroças iam estacionando, né? Vinham fazer a compra e trazer aquilo que eles produziam. Produzia verduras, legumes, né? E frutas, melancia, principalmente, e vendiam nos armazéns e, ao mesmo tempo, comprava o essencial para levar. Então, meu avô fez isso. Fez, então, e muita gente. E o menino que era, me lembro do cuidado que tinha que ter, porque à toa, se um cavalo desembestasse, como aconteceu uma vez, era um perigo danado, um cavalo disparando, arrastando um carrinho, né? E era um risco de acidente muito grande. Mas, enfim, eu nasci na rua Dona Margarida, em frente ao antigo Clube Barbarense, que está aquela obra parada, inacabada. Eu nasci no dia 7 de março de 1941 e de uma família de 14 filhos. E meu pai foi meu farol, foi alguém que eu busquei imitar, me deixou lições maravilhosas. A felicidade não está na soma do que você tem, mas sim da maneira que você vive e consegue deixar uma boa marca, cumprir um bom papel. Então, eu sou um homem feliz desde a minha infância. Estudei no Escola José Gabriel de Oliveira, era um aluno bom, sem ser excepcional, e vivi uma infância, meus amigos de escola, ainda hoje eu digo, pelo menos nós éramos uma classe de 45 alunos e uns 20 nomes ainda lembro dos meus companheiros que estão como eu, já passados 80 anos,
e os vejo de vez em quando, e alguns já se foram, como é natural. Mas a vida pública, o interesse pela ação da prefeitura se deu, primeiro, porque eu li muito desde menino. Meu pai assinava o Correio Paulistano, era um jornal importante em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. E como depois aí eu passei a assinar, o meu pai passou a assinar o Estadão, o Estado de São Paulo. E sempre li muito. E sempre tive uma queda, porque me lembro de criança, quando havia os embates políticos, eu era amigo do João Roberto, hoje ele é um médico que reside fora de Santa Bárbara, e o pai dele era o Lorival João Kirches, era o famoso Lori, e ele era o candidato, e eu ia junto em cima do caminhão, batendo bumbo para chamar atenção, e a gente falava naquela corneta, né? Anunciando o local do comício, que horas, quem estaria, enfim. Então, essa quedazinha pela política deveu-se também ao fato de que, muito jovem, eu fui muito pequeno ainda, 9 anos, eu fui trabalhar em gráfica. E a gráfica fazia o Jornal do Povo, que pertencia ao prefeito Dirceu Dias Carneiro. E o Dirceu era um homem bom e eu gostava da maneira com que ele resolvia os problemas da população. Ele era muito pronto para atender e, naquele tempo, as coisas eram diferentes. Mas onde ele estivesse, sempre tinha alguém procurando falar com ele por algum motivo. E, em muitos momentos, eu vi ele tirar do bolso um talãozinho, destacava uma folhinha e dava o nome de uma pessoa e que aquela pessoa fosse procurá-lo. E eu via fazer isso, principalmente no que diz respeito a questões de saúde, que falava de um remédio tal que eu preciso comprar, ou do médico que pudesse. E a cidade, na verdade, tinha 2 médicos nessa época, que foi antes da... Na época tinha o Dr. José Venceslau Júnior, que era um médico do posto de saúde. Então, o município, ou dizer assim, o estado de São Paulo, fazia com que cidades a partir de X habitantes tivessem um médico que fosse remunerado pelo estado. Então, ele atendia a todos que eu procurasse. Ele ficou muito tempo em Santa Bárbara e depois mudou-se para Taubaté. Tenho amizade com os filhos dele até hoje. Mas, enfim, Dr. José Venceslau e Dr. Domingos Finamori, que foi vice-prefeito do município e dava o nome daquele posto médico do centro da cidade. Ali, até hoje, o nome é Dr. Domingos Finamori. Mas, naquele tempo, é muito interessante porque, veja, eu estava no 2º ano, portanto, entrei com 7 anos, 48, 1950. Teve o primeiro censo demográfico no Brasil, eu creio. Então, nós ficávamos discutindo, né? Quantos habitantes. E Santa Bárbara tinha uma zona rural muito densa. A nossa zona rural tinha muitos moradores. Então, ficava quantos habitantes. E aí, quando a professora... Eles motivaram muitos alunos. Olha, vai contar a população, como nós somos, de onde viemos, quais são as características econômicas da cidade, enfim, os professores trabalharam bem essa matéria e eu me lembro que eu estava curioso. E fiquei decepcionado quando conheci o número oficial, porque nós não tínhamos 10.000 habitantes. Veja só. Mas quase 10, era mais do que 9, não me lembro o número exato. Mas foi assim. Por quê? Porque as pessoas moravam na zona rural. E a cidade era um número muito menor, porque houve essa divisão. Obviamente, na soma dos dois, o número era mais significativo. Mas eu me lembro que aquela coisa de você desejar que a sua cidade seja uma grande cidade é uma coisa que vem desde criança. De qualquer forma, eu me lembro que a partir daí, dos 10 anos, eu fui trabalhar numa gráfica. Já com os 9 eu trabalhava meio período. E me tornei gráfico, que eu acabava compondo com as letras de chumbo de então. Tudo no chumbo. Tudo no chumbo.
E depois me tornei Tipo, impressor. Linotype. Não era linotipo, era o tipo de chumbo. Era o tipo de chumbo. Você pegava... A edição barbarense foi assim, né? Edição barbarense foi um tempo. E o Jornal do Oeste, posteriormente também. Mas o meu primeiro foi o Jornal do Povo, que foi fundado pelo Dirceu Dias Carneiro, que foi prefeito da cidade. Enfim, e mais tarde eu fui trabalhar como gráfico em Americana, trabalhei uma boa temporada num jornal que eu pergunto para os americanenses e ninguém lembra de ter existido. O jornal se chamava O Tempo. Ah lá. Esse jornal, O Tempo, era na avenida, na sequência da Avenida Doutor Antônio Lobo, passava pela Rua Carioba e meia quadra adiante, ali era a gráfica. E lembro que o gerente chamava-se Felício, era um senhor que vinha de Campinas diariamente para trabalhar no jornal. E eu pergunto para os velhos americanenses, do tempo ninguém lembra. Eu falei, mas será que eu estou tão velho assim que ninguém mais lembra? Enfim, essa ligação com as letras, com a leitura, desde garoto. E eu tinha uma coisa que eu adorava, era ler a revista Seleções. E as Seleções, o médico vizinho da minha casa, que era o Dr. Venceslau, todo mês ele assinava. Então, quando a revista já tinha 2 meses, 3 meses, ele me dava. E eu lia tudo sobre nas Seleções. E é impressionante como isso foi importante. Existe até hoje. Viu? Existe até hoje? Existe até hoje. Olha, eu não vi mais, nem... Mas, então, foi assim. Eu era um aluno regular, mais tarde fui estudar, eu fiz os 4 anos do curso do grupo escolar, depois fiz mais 3 anos do curso básico na fundação, no primeiro ano da Escola de Comércio Santa Bárbara, que era do professor Dagnoni. E a partir daí eu vim terminar o curso técnico aqui no Dom Pedro II, em Americana. O Dagnoni sempre foi lá na Rua 15 ou não? Não. Antes ele começou na escola Inocêncio Maia, que era o grupo escolar que cedia à noite. Posteriormente mudou-se para o Gabriel de Oliveira, onde foi a mesma, e depois na Rua 15, onde eu estive nos 3, naquele período. Foi a primeira possibilidade, porque eu queria estudar no ginásio. Eu tenho muitos amigos que faziam ginásio e eu queria fazer. Mas, na verdade, o meu salário ajudava um pouquinho. Meu pai, com 14 filhos, mais uns 2, 3 agregados, né, meus primos, então todo mundo tinha que dar a sua contribuição, né? Então foi uma vida feliz. Eu estudei, eu desenvolvi, me tornei vendedor de eletrodoméstico para começar a ganhar dinheiro. Eu via no jornal edital de proclamas. O que diz o edital de proclamas até hoje? Você pegar um jornal da cidade, faz saber que pretende se casar Adegas Júnior com não sei o quê, sabe? Alguém que ia casar, fosse quem fosse, tinha lá o endereço. E eu lá ia oferecer... Os eletrodomésticos. Certinho. Com 30... Vendia até 36 meses, não era só 24, como é hoje. Se é que ainda é hoje. Bom, né, Zé? E as pessoas compravam toda a mobília da sua casa. Olha que bacana. E eu ia atrás, trabalhava mesmo, passei a ganhar dinheiro e me tornei um vendedor, né? E, posteriormente, comecei a vender tecido e, posteriormente, passei a dar fação, como muitos fazem até hoje, pegando pequenas tecelagens, você leva a matéria-prima, ele faz o tecido. Até montar a Jomara. Né? Show de bola. Comprei a Jomara num terreno, na verdade, a soma de 3 terrenos, que deu 6.000 metros quadrados. Comprei 3 terrenos de 2.000. E, ao longo do tempo, consegui pagar, consegui fazer um salão de cada vez e montei minha empresa têxtil, onde ela está hoje. E já fazem 52 anos. Olha que bacana. Em abril vai fazer 52 anos. Ou seja, um empresário de sucesso, né? Não tenho dúvida disso. A minha ideia sempre foi que prefeito, líder, tem que ser empresário. Porque o empresário, ele sabe administrar bem a sua empresa, ele vai saber administrar bem um município.
E você é prova disso. Olha que bacana. É uma escola, realmente pagar imposto, pagar o funcionário, reconhecer os direitos trabalhistas. Eu fiz questão absoluta. Meus funcionários, quando a Unimed foi implantada, eu fiz por conta da empresa para todos os funcionários, né? Eu me preocupava com o uniforme, enfim, o trato era cumprido, né? Não tive nunca problemas que me levasse a discutir na justiça. Enfim, essas coisas são deveres, não se conta Sim. como vantagem, mas é muito importante porque no final o tempo passa e vai contribuindo, vai aumentando o número de amigos, né? Isso é fantástico. E aí surgiu, então, a entrada política. Eu fui... Em 1972, aquele tempo era Arena E MDB. e MDB. E eu fui candidato pela Arena contra o Walter Landucci, que era um funcionário da Home. Notabilizava-se o Landucci, que foi meu amigo, pelas críticas que ele fazia à Home. Ele dizia textualmente em todos os comícios: não tem mais emprego porque a Home não permite que venham novas empresas. Então, essa empresa, ela não... E essa história ecoou muito. Muito. E foi fundamental a indústria Home em sua época. Foi uma empresa não só pujante, desenvolvimento, de um desenvolvimento sempre acentuado, e a relação com os funcionários era boa também. Eu me lembro, nessa época de jovem, a Riachuelo, que é a rua que sai da Home para subir para o centro da cidade, era um mar de bicicletas, que era a condução utilizada pelos funcionários. E o Américo Emílio Home, que foi o fundador da empresa, transformou-se em prefeito numa época antes do Landucci. Enfim, em 72, quando eu fui candidato pela Arena, que era o começo de as forças se dividiram e ficaram dois partidos, Arena e MDB. E eu fui candidato pela Arena até porque foi uma insistência muito grande. Eu sempre gostei de política e muito, eu lia tudo sobre os grandes, né? Sempre fui fã do Washington Luiz, né? O estradeiro, o homem que mais fez estrada nesse país, né? Então tinha algumas figuras que eu admirava. E isso me levou, por gostar de política, a receber um convite e perdi, digamos, eu fiz cerca de 2.000 votos, o meu adversário fez 6.000 votos, né? Números aproximados. Tinha mais candidatos. Eu sei que assim foi a minha entrada. Isso foi em 72 e eu fiquei quietinho no meu canto. E foi 10 anos depois, em 1982, quando os partidos se abriram, surgiram uma grande quantidade, enfim. E eu recebi convite para ser candidato pelo MDB. Mas naquele tempo tinha mais do que um candidato. Então, o partido podia lançar 3, o outro partido mais 3. Eu sei que acho que éramos 10 ou 12 candidatos à época. E ao longo do período eu ia para os bairros, né? Nós fazíamos os comícios, que eram muito interessantes, porque o povo tinha interesse de ver comício, o povo ia aos comícios. E, ao final, isso foi em 82. E eu me elegi prefeito, e o mandato já era de 6 anos, então já bem mais vivido, já tinha minha própria empresa, começando a trabalhar, enfim, havia uma independência financeira. Você não precisa ser rico, basta que você seja independente, sim, né? Verdade. Que você pague suas contas, que você cuide dos seus deveres, e você é um homem independente à custa do seu trabalho. Mas não se gastava, bem da verdade, para fazer campanha, porque os comícios eram em cima de caminhões.
É verdade, não tinha muito gasto. Não tinha muito gasto. E para chamar, para anunciar o comício, você saía com o caminhão, na carroceria do caminhão, tinha 2 batendo bumbo. e falava, hoje na Rua 13, né, Zé Maria estará... Era assim, todos os candidatos faziam assim. E ao final do embate, eu me elegi. E aprendi que uma das questões fundamentais é ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal. A Câmara, tanto ela pode ajudar, como ela pode atrapalhar. E eu, por ter trabalhado em jornal anteriormente, que o meu patrão tinha sido prefeito, era um político importante, o Dirceu, então é uma coisa que eu consegui levar e saber que cada um que está lá tem o seu ponto de vista. Na verdade, para mim sempre significou todo vereador, no fundo, queria ser o prefeito. Ele entrou porque ele tem ideias, ele tem planos, ele faria assim, assado. É a semente política. A partir do momento, e saber lidar com esses anseios, saber compreender os deveres que o vereador eleito tem com aquela massa de eleitores do bairro onde ele se situa. Essas questões são muito relevantes. Você tem um adversário que não quer saber, mas você ouça, converse, né? Havendo seriedade de propósito, você passa a ter uma facilidade na condução, porque a parte política é complicada. Primeiro mandato, qual foi o maior desafio? Já encarou a Zona Leste no primeiro mandato? Olha, já, nossa mãe. A Zona Leste teve 36 loteamentos naquele período que antecedeu a minha... E a quantidade de loteamentos feitos, inclui aí alguns lá na parte central, mas mais de 2/3 era aqui na... Então tinha Molon 1, 2, 3 e 4. Tinha Molon 4, Molon 3, Molon 2, para falar do bairro. Cidade Nova, Cidade Nova, Planalto do Sol. Planalto do Sol, Jardim Europa 1, 2, 3, 4. Enfim, toda aquela... Aquele buraco do Zabane. Nossa, mãe, o Zabane que eu levei água, esgoto e asfaltei e iluminei. O pessoal pensava que tinha... Né? Porque esse povo que vinha de outros lugares, porque à época houve uma lei federal que determinou que os funcionários dos sítios, das fazendas, das pequenas propriedades, teriam que recolher, teriam que ser registrados e eles teriam, enfim... E essa dificuldade gerou um tipo de novos anseios. E os filhos desses migrantes queriam estudar e trabalhar. Olha. Queriam ter a sua vida diferente daquilo que via os pais, que haviam trabalhado o tempo todo na vida, na agricultura, enfim, e não haviam conseguido muita coisa, senão a casa própria, quando possível. E a molecada queria estudar, moços e moças, e queriam trabalhar em grandes empresas. À época, a Americana tinha a Goodyear chegando, tinha a Home em Santa Bárbara, tinha as empresas têxteis que eram um pedaço, um oásis dentro do Brasil, a indústria têxtil muito forte em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Uma época boa. Uma época de muito desenvolvimento, gerava muito emprego. Então, esse povo vinha a ponto de eu colocar o guarda municipal somando o número de caminhões de mudança que chegava no final de semana. Meu Deus do céu. Era 30, 40 caminhões de mudança que entravam, vinham pela estrada de terra e aqui em frente ao Tivoli eles ingressavam na Avenida da Indústria, depois virou Avenida da Indústria. Então, dos 40, uns 30 era de Jales. Jales, Votuporanga, nossa, do Paraná vinha muito também. E esse povo veio em busca de trabalhar e construir a vida. Isso foi muito importante. Então, às vezes, o papel do poder público é permitir que essas pessoas sejam bem-sucedidas. Não é só a questão quem tem, quem não tem. É quem não tem e vai ter porque está determinado a fazer. Isso é bacana, hein? E não é só ter o dinheiro que dá liberdade até, mas, acima de tudo,
oferece aos filhos daquela família uma outra oportunidade de desenvolvimento. Então, essas questões foram muito tratadas desde o começo do mandato, além do que, não sei se já falei, os loteamentos não exigiam do loteador a rede de água, a rede de esgoto, a iluminação pública, a calçada, nada disso. E tinha muitos loteamentos feitos à época. Então, a primeira coisa que fiz foi mudar a lei. Não faz mais loteamento se não for com a infraestrutura. Ô, louco, ninguém mais vai lotear. Falei, então não vai ter loteamento. E fui atrás de levar a infraestrutura para aqueles bairros que tinham comprado o terreno, feito a casa, e colocavam tambores, né? Então tem que ter água. Aí foi a luta de nós aumentarmos, fazermos uma estação de tratamento muito forte, muito grande, atrás do Campo do União, e lá e fomos estendendo redes lá, grande proporção, e nós trazíamos no Jardim Amélia, que ao tempo nós falávamos no reservatório do Jardim Amélia, que hoje é Molon também. Na verdade, ali chegava e nós distribuímos água em primeiro lugar para o bairro do Molon, pela proximidade com o reservatório. E aí fomos levando adiante, atravessamos a pista, entramos pela Avenida da Indústria e fomos estendendo redes de água e tal. E isso, para o povo que carecia disso, facilitou vamos dizer assim, eu era atendido, era reconhecido, o pessoal fazia questão absoluta de saber o que acontecia. Colocamos a tal regional administrativa, colocamos pronto-socorros, o primeiro foi ali na Cidade Nova também, onde era a própria regional. A construção de escolas foi gigantesca, era muita gente. Então, fizemos várias escolas e, enfim, foi um desenvolvimento indo atrás do essencial. Não havia tempo, não havia recurso para mais nada que não fosse as obras de infraestrutura, né, que era escola. As igrejas, o povo se cotizava e fazia também, né? Enfim, foi um momento muito rico da nossa vida. E hoje é um monstro que é, né? Que a nossa Zona Leste hoje ela tem um peso muito forte, até economicamente. Economicamente. Eu digo isso para aqueles barbarenses, meus amigos, que não conhecem a pujança da Zona Leste. Eu não sei se hoje a soma do desenvolvimento econômico da Zona Leste não seja maior do que o do centro. O PIB comercial hoje da Zona Leste é maior do que a parte central. Eu não tenho esses números, mas eu sempre achei, porque não parava. Antes você tinha na Cidade Nova, só na avenida principal. Os outros bairros, por exemplo, o Molon comprava em Americana até que formou seu próprio comércio. A mesma coisa ocorria. Sim. Então, você tem centro comercial no Europa, você tem na Cidade Nova, você tem no Pero, no Molon. Fantástico. Então, foi ficando, né, foi distribuindo a riqueza, as possibilidades. O nosso tempo não vai dar para contar tudo. Não, mas a gente precisa depois ter essa sequência. Fantástico. E falando em economia e pujança, como é que surgiu? Porque eu lembro que veio para Santa Bárbara o supermercado Cé, lembra? Se lembro. E aí virou um Tivoli Shopping. Isso. E como foi essa história? Conta pra gente. Olha, essa é uma história transformadora, né? Eu tenho que dar crédito ao Isaías Romano, que foi o prefeito que eu sucedi. Ele foi em busca e achou uma empresa que estava disposta. E essa área aqui do Molon foi adquirida pela empresa. A prefeitura fez a infraestrutura, foi um trabalhão, porque transformou num patamar bem plano, bem com muita consistência. Então, isso foi sendo feito e a empresa foi fazendo os investimentos. Mas chegou um determinado momento, nós recebemos, aí eu já estava na prefeitura, de que não fariam mais, eles estavam desistindo do projeto. Então, eu busquei o endereço e fui imediatamente para São Paulo e, sem marcar, sem nada, fui falar com o diretor daquela empresa. E
E ao chegar lá, a secretária disse: o senhor perdeu a viagem. Ele viajou. Como viajou? Não, viajou. Aliás, nem viajou, ele está no aeroporto, vai tomar um avião daqui a pouco. Está marcado para a hora. Eu me mandei para o aeroporto e fui lá e achei que eu não conhecia, fui pelo nome, fui lá no guichê, lá onde as bagagens, descobri o nome e onde ele estava e fui conversar. E antes que o senhor embarque, eu queria dizer, o senhor não pode desistir daquele processo lá, porque não sei... Não, meu filho, eu tenho vários empreendimentos. Nesse momento, tenho uma obra que eu estou retomando no Rio de Janeiro, que já parte está construída, e tenho outra em Salvador, na Bahia. Mas eu imaginei que o poder aquisitivo lá fosse um pouco maior. A gente mede as contas da população, aqueles que têm uma capacidade de consumo, quantas pessoas, e temos nossos números aqui e tal, dos estudos que os técnicos fazem e tal, e mostrou, falou, não há poder aquisitivo. Eu falei, e ele mostrou o papel, todos os dados de Santa Bárbara. Eu falei, viu, o senhor não percebeu que a Americana vai comprar mais até do que o Barbarense? Esse shopping vai atender as duas cidades. Não, mas como assim? Eu falei, não, eu fui lá 2 ou 3 vezes, ele me falou. Então, o senhor tem que voltar e mandar a sua equipe fazer um levantamento, ver a população da Americana. Aliás, o poder aquisitivo da Americana é maior do que o poder aquisitivo de Santa Bárbara. Mas você tem certeza? Tenho absoluta. Não, mas eu vou viajar, a secretária dele e tal, telefonou. Enfim, eu peguei e falei, olha, prometa só uma coisa. O senhor vai fazer um levantamento, sabe o que é? Eu estou pronto, eu já dei ordem para tocar uma obra no Rio de Janeiro e outra na Bahia. Mas eu falei, viu, mas faça esse levantamento, faça o levantamento, rapaz. Ele falou, eu vou prometer e vou cumprir. Você vai me procurar daqui 1 semana. Antes de eu viajar, ainda hoje eu vou determinar que seja feito esse levantamento, vou pôr um grupo fazendo entrevistas em Americana. E eu esperei. Dali uns 15 dias, quando ele voltou de viagem, ele me ligou dizendo que estava vindo para cá e que os argumentos que eu utilizei eram plenamente corretos e que ele ia levar adiante a obra do Tíbulo. Então, justiça se faça, o seu Isaías Hermínio Romano foi quem tomou a primeira iniciativa. E, posteriormente, aqui chegou a haver festa do peão. Eu lembro. Né? Você lembra disso? E vinham muito de encontro ao gosto do nosso pessoal da Zona Leste, que tem um lado mais sertanejo. Mais sertanejo. Então, foi um sucesso. E eu fiz aqui shows magníficos ainda no meu mandato, usando as instalações, enfim, a área do Tivoli nos cedia. Então, trouxemos grandes shows aí com artistas. Teve festa do peão diversas vezes. E assim foi. O shopping veio, se instalou e deu um arranque na área de desenvolvimento dessa região toda. E ao longo do tempo, eu travei uma luta dura, mas a gente chegou e venceu, que era abastecer de água tanto quanto fosse necessário, com a construção das represas que fizemos à época. E, enfim, foi um momento muito rico na minha vida, do ponto de vista de você não admite não resolver um problema. Você foi eleito para aquela função, existe verba destinada para aquilo, não pare de dar desculpa e corra atrás. Tem que fazer. Eu deixava maluco os governadores da época, os presidentes, todos os presidentes pós o período, até o João Figueiredo, que estava no finalzinho do mandato dele, eu visitei. Eu fui frequentemente falar com os presidentes, levava um resumo bem claro para que eles lessem, dava minha chorada bem caprichada. Então eu obtive, nossa mãe, eu me lembro a última atacada boa mesmo foi com o Fernando Henrique Cardoso, né, na construção da última barragem. Então essas obras, porque havia que desapropriar a área. O pessoal fala de fazer uma represa, mas não. E a área, ela pertence, hoje ela está cultivada. Me lembro de uma importância que eu prometi à usina Furlan, que eu ia pagar
a área deles que seria alagada. E era... 92 alqueires. Que era 92? areia branca. 90, lâmina d'água da areia branca, 92 alqueires. Ó, e numa dessa, eu prometi que antes que eu saísse do mandato, eu pagaria integralmente o valor. E fiz uma maluquice. Eu aumentei em 50% o valor da conta de água. O cidadão que pagava 10 ia pagar 15. E estava faltando, porque o Zé ficou louco. Está faltando água, ele aumentou 50% o preço. Eu fui processado, fui condenado por um juiz aqui da época e fui buscar a minha defesa alegando o interesse público, alegando a urgência daquela ação e fui absolvido e fui elogiado pelo juiz que me absolveu pela iniciativa de ter tomado, né? Porque faltava mesmo água, né? Mas o cara... Enfim, parecia um absurdo, porque você vai aumentar o preço daquilo que você não está conseguindo entregar, né? Mas foi fundamental aqueles recursos e, posteriormente, desapropriamos as áreas e fizemos as duas maiores riquezas que essa cidade possui, que são as represas que nós temos. E a melhor água do estado de São Paulo. Quero fazer justiça aqui, Ronaldo, que eu participei ativamente disso no meu último mandato de vereador, que eu era líder do Zé na Câmara. E o Zé, você lembra, Zé, que você devolveu esse dinheiro para todas as pessoas? Falei que eu ia devolver tudo isso, além eu vou devolver corrigido o valor que vocês pagaram. Olha que bacana. E quando eu comecei a pagar, o pessoal falou, o Zé ficou louco, pô. Então essas coisas são inesquecíveis. Sem dúvida. Porque, na verdade, as soluções precisam ser estudadas, você tem que saber ouvir, né? Quanta coisa boa, quanta dificuldade em momentos eleitorais. Até quero fazer justiça. O meu líder na Câmara era o Adegas Júnior, que brigava, que buscava convencer de maneira cordial, sempre levou muito jeito para isso, né? Não sei quanto tempo você conhece ele, mas vai tempo, hein? Tome cuidado aí, porque ele é bom de bico, como dizia aquele tempo, né? E foi isso que ocorreu, então, nesse período. Olha que bacana. Voltando ao Tivoli, isso é muito interessante, porque o Tivoli está fazendo esse mês 25 anos de existência. 25 anos. Olha quanto tempo, né? Não, e a gente tem que registrar isso, que fique registrado. Consolidada, que hoje você vê as lojas âncoras, são as grandes marcas de qualquer shopping. Hoje, se você for no Shopping Morumbi, em São Paulo, que é um dos melhores shoppings que nós temos no estado de São Paulo, ou no Iguatemi, em Campinas, as mesmas lojas âncoras você vai encontrar aqui no Tivoli Shopping. E foi para a cidade, né? História fantástica. Agora, qual é a sua preocupação? A gente está vendo a nossa cidade hoje crescendo para o alto, né? Crescendo para cima e crescendo bem. Essa questão de água, até quando a gente vai suportar tudo isso? Existe essas duas represas vão dar, elas vão suportar, porque é uma grande preocupação, né? Amanhã pode dobrar o número de população na cidade. Nós vamos ter água para todo mundo? Na sua visão? Eu creio que sim, porque, na verdade, a nossa capacidade de armazenamento é muito grande. À época, para você ter uma ideia, a cidade de Montemor estava fazendo um loteamento. E todo o planejamento do loteamento, que, aliás, já estava traçado, estava começando a vender, todo o esgoto seria jogado no rio, que ia depois chegar nas nossas represas. Porque ele tem sequência, não é uma represa, ela é alimentada por pequenos riachos, né? Naturalmente. E eu soube daquilo, duvidei, mas fui conferir e tinha realmente um loteamento em Montemor e os dejetos seriam jogados naquela área que a água que chegaria aqui. E eu fui à justiça, pedi para o prefeito interferir, falou, já está aprovado, já passou pela Câmara, o homem já fez parte do arruamento e tal. Eu falei, então avisa ele que eu estou entrando na justiça
ele não vai poder jogar água aqui. E fui, e ganhamos na justiça. Aí no meio do embate, o próprio lutador reconheceu e achou outra alternativa para não chegar. Então, eu acho, para responder a sua pergunta, que nós ainda temos uma boa capacidade. Mas nós precisamos preservar muito bem aquilo que nós temos. Esse cuidado tem que haver, porque a área, vamos dizer assim, as represas são... Quando eu era menino, nós servíamos todos só da represa dos Silos. Era a represa dos Silos que bastava para a cidade inteira. Então, hoje, nós temos a Areia Branca, né? A São Luís. A São Luís. A Silos, que é a primeira de todas, né? Mas hoje ela é a menor de todas. 9 alqueires de lâmina d'água. 9. Olha, esses números eu não os tenho A mais. Silos tem 9 alqueires de lâmina d'água, a São Luís 23 e a Areia Branca 92. Que beleza. Areia Branca, essa aí, Maravilha, né, Zé? tem um fato que eu preciso relatar. Opa! Eu cobrei e fui pagar todos os donos de áreas que tiveram a sua terra invadida pela água. E eu fui um dia, na minha relação de pessoas para receber, eu telefonei o senhor Tom Leite, Sebastião Leite, não sei se você lembra dele, Conheço. aquele poeta, cantor, Sim. maravilhoso, que dá nome para aquele parque que nós temos na cidade Na de Rua Nova. Curitiba. Na Rua aqui Curitiba Isso. tem aquele parque que tem o nome dele. E fui lá receber, fui pagar. O pai falou, não, para mim não. Você fez o que eu sonhava fazer. Para mim, a minha terra só valorizou. Enfim, eu achei bonito o gesto, porque ele podia receber, continuar achando bom, mas ele não recebeu, fez questão de não receber. Então, melhorou muito para aquela região toda, né? Você ter água perto da sua propriedade é um privilégio. Enfim, foi uma aventura rica, me traz muita alegria recordar disso, né? É um desafio, né? Viu? Tem muita história para contar, né? O nosso tempo é escasso, pequeno. então nós vamos ter vários programas, se o senhor permitir, Sim. para a gente contar o resto dessa história, porque nós paramos só no primeiro mandato, parece, né? Não chegou nem na metade do primeiro mandato. Mas eu preciso ser mais... Não, mas isso que é bacana, Zé. Fantástico, Isso que, fantástico. a iniciativa desse programa é isso mesmo. É a gente contar a história da nossa cidade, né? E porque isso vai ficar eternizado. Eu quero falar uma coisinha aqui, ainda que você esteja o tempo já preenchido desse primeiro encontro, mas há pouco tempo atrás, há cerca de 3 meses, talvez, eu soube que o senhor Riolando Lélio Santana, ele era o funcionário da prefeitura que se encarregava dos serviços externos. Tudo que precisa ter alguém, ele levava material de construção, ele levava o pedreiro, ele ia atrás do outro que faltava uma... Enfim, ele era um exímio contratador. À época, vinha tanta gente de fora, como eu disse por ser aquela chegada, e muitas pessoas com características adequadas para trabalhar na prefeitura. É um pessoal que vinha do trabalho duro. E esse pessoal, o senhor Rolando os identificava e recomendava que nós os contratássemos. E, ao fazer isso, nós tínhamos uma equipe muito boa, mantinha a cidade limpa, fazia as podas, plantava grama, enfim, aquilo que já é um avanço, né? Quando você está só levando o essencial, nós já podíamos nos preocupar até com o embelezamento da nossa cidade. Aliás, o meio ambiente começou através do seu mandato, né? Foi. E o nosso primeiro secretário do meio ambiente está aqui do lado, Está é aqui isso? do lado. Esse isso, pequenininho aí, ó, tem episódios que o tempo está esgotado, mas, de qualquer forma, temos história para contar dele do ponto mais rico hoje que eu Mas pode considero contar, Zé. da cidade. Mas você sabe que... Então, veja bem, Tem tempo ainda, pode contar.
eu nasci ali a 2,5 quadras do Ribeirão dos Toledos e morei a 1,5 quadras até me casar. E ali embaixo, para nós, tinha 2 nomes, o Pastinho do Zé Rodrigues, como nós chamávamos, e tinha também aquela área que era na beira do rio, e que tinha um gramadão e a gente jogava bola nas margens do Ribeirão. E o Ribeirão dos Toledos era maravilhoso, não é esse riozinho capenga que tem hoje. Então, Era maravilhoso. E a enchente era todo ano, na época de chuva, chovia enchia e mesmo. vazava. E lá era um lugar... Era o ciclo natural dele, né? o ciclo natural. E o tempo foi indo, o pessoal vai canalizando aqui, canalizando ali, tirando mais água do que deve, acolá. Eu sei que chegou um momento que sobrou um brejo, uma área de brejo, que durante a minha infância inteira tinha aqueles passarinhos que nós chamávamos de ferrão. O ferrão ele se multiplicava, aquele lugar era bonito, está até hoje na minha cabeça. E aí nós fizemos a área, pedimos parte para a família Sartori, que doou, pagamos a outra parte que era justo que pagássemos, tinha uma área mais alagada e a parte que já... E ali nós fizemos o Parque dos Ipês. E eu sempre tive uma queda muito grande, eu acho maravilhosa os ipês, sabe? Então nós acabamos fazendo lá plantios e grama, árvores, plantamos muitas coleções de árvores maravilhosas. É o lugar mais bonito da cidade, na minha opinião. Nós plantamos árvores para lá, adultas. Nós tirávamos árvores adultas, né? Cuidávamos para não estragar a raiz, transportávamos do jeito que dava, e essa tarefa, Adegas, foi muitíssimo importante. Nós tínhamos o viveiro municipal, onde tínhamos uma bela coleção de árvores. Novamente, mérito para o Romaninho, que fez esse viveiro, era uma iniciativa dele, e transportávamos lá para o Parque dos Ipês e demos um trato àquela lagoa e fizemos um pente fino para ninguém mais jogar o esgoto na lagoa. Fomos todas as casas do entorno, enfim. Vila Sartori, aquele alto ali, e nós fizemos. E o Parque dos Ipês hoje ainda é um dos lugares que falam muito da minha infância, que fala muito da Santa Bárbara Velha, que não havia... Era pequenina, né? E hoje eu a vejo grande, com qualidade de vida excelente, né? Enfim, é um sonho que eu vi tornar-se realidade. Parque do Eu tenho Jacarandá. 2 coisas que o Zé me falou do Parque dos Ipês que eu não esqueço jamais. Uma é até emocionante. Nós estreamos junto a gangorra que tinha aqui do Parque Infantil. Eu e ele, um cada ponta. Isso foi fantástico, né? Tem foto disso, tem não? foto, tem tudo. Na foto eu não sei se tem, mas está na memória. E para criar uma população de peixe lá, né, nós compramos uma quantidade. Foi. E veio, como é que foi? Veio tambores, né? Tambores de oxigênio. E no dia da inauguração nós demos chance para que a molecada, para que as crianças que estavam lá pudessem jogar os peixes na água e saber. Aquilo foi muito interessante também. E o lugar tá bonito até hoje, tá. Nós fechamos assim, fizemos alambrado no entorno, um lugar de banheiro. grandes desafios se tornou um lugar de descanso, Exatamente, de paz. Olha que bacana. Mas a sabedoria do Zé, eu lembro que eu falei, Zé, precisamos pavimentar ali a pista de caminhada do parque. Ele falou, jamais. Vamos pôr saibro, areia, para as crianças, as pessoas pisarem na terra. Né? Eu nunca esqueço disso e deu certo, né? De fato, porque seria um contraste aquela coisa da natureza e a gente for botar o asfalto lá. Com certeza. Então foi maravilhoso. Ali foi um grande eu lembro desafio. do Ribeirão dos Toledos, na época que a torre da Rádio Brasil era lá embaixo. Sim, E quando inundava era um perereco mesmo, que inundava tudo, até o transmissor ficava debaixo era isso d'água. mesmo. Eu me lembro. Meu Deus.
A edição Barbanense era ali embaixo também, De né? fato. Era na margem do Corifeu de Azevedo Marques. Eita. Aliás, aquele número foi dado no nosso mandato, né? Foi. Será que foi? Não tenho bem certeza, mas eu lembro que era um jornalista muito ativo. Eu ouvia pelo rádio o Corifeu. Ele era um cidadão brilhante e a sugestão foi aceita, né? Não me lembro de quem partiu, mas é um lugar rico da nossa cidade, da minha infância principalmente. Fantástico. E depois o Jacarandás. Não vai dar para contar essa história, né? outro Essa é momento, uma né? outra história. Mas eu queria só fazer Dizem por aí que o Jacarandás ia até lá no Orquídeas, é verdade ou não? o projeto de Jacarandá. E a gente podia fazer caminhada até lá? Até lá. Ó. O Zé, na época, autorizou, a gente até fez o projeto de estudo de fauna e flora e desenvolvemos o projeto, inclusive, do Parque Linear até Antônio Pedroso, que as arquitetas que desenvolveram, inclusive, foi as mesmas que fizeram a Rua do Porto em Piracicaba, lembra disso, É Zé? verdade, eu não Foi. lembrava disso, mesmo. E, aliás, como é bonita a Rua do Porto, né? Bonita, bonita. É. Mas eu queria só fazer uma observação, Ronaldo. Zé, você tocou aqui no nome do seu Rolando. O seu Rolando, eu cheguei até a conversar com ele, ele foi sempre uma pessoa muito próxima da gente, né? Foi vereador aqui no nosso bairro Molon, e eu tenho muita amizade com a filha, com o neto, que é médico, né? O Jair, a Ângela, o Jair Genro, a filha Ângela, e o seu Rolando, ele era para ter gravado esse programa com a gente. Ele estava no projeto, foi uma das primeiras pessoas, cheguei a conversar com ele para a gente esboçar o projeto, e aí, infelizmente, não conseguimos, né? Foi uma Mas pena. eu tive o privilégio, né? Sei lá se pode, esse é o nome, mas eu fui no velório, que eu fui surpreendido, e quando eu soube da notícia, o corpo estava sendo velado na Câmara Municipal. E eu fui até lá levar meu abraço à família e contei para as pessoas que estavam lá a história que eu conhecia do Sr. Rolando, né? Foi muito bom, porque os familiares disseram que eu contei Muito bacana. como ele era, como ele se portava, e ele vivia um momento que, politicamente, ele se dedicava ao trabalho, mas, de repente, ele tinha sido candidato com o meu adversário, né? Então, eu falei, esquece isso, bola para frente, né? Já passou. Já passou, né? Gente, nós estamos chegando ao final desse primeiro programa, um programa que o objetivo maior é contar a história mesmo da nossa cidade, dos personagens da nossa cidade, e o Zé Maria é um grande personagem, e é muito bom, e a gente vai trazer o Zé Maria mais vezes, porque tem muita coisa para contar, né, Adegas? Com certeza. Mas foi um prazer enorme ter você aqui, viu, Zé? Eu quero cumprimentá-los pela ideia magnífica, viu? É tão importante guardar a história. Quem está falando é alguém que tem 82 anos e que com 10 anos eu me surpreendia com aquela pequena população que o primeiro censo, em 1950. Então, para aqueles que virão, para aqueles que já estão nesse mundo, mas são crianças, esse trabalho que vocês estão fazendo tem um valor muito maior. Eu não sei quanto vocês acham que vai ter de valor, mas é muito maior. A história daqueles que vieram primeiro, tem um valor extraordinário, interfere no caráter, interfere na vontade de vencer, interfere no amor aos mais próximos, interfere ao apego da sociedade, como ela é distinguida, como ela é reconhecida. Nós precisamos pregar a paz, porque o mundo está virando uma bela porcaria, em muitos sentidos, mas nós somos mais fortes. Então, a narração da história, o estímulo desses encontros que vocês têm feito, eu os cumprimento pela iniciativa magnífica. Não esperava outra coisa desse teimosinho do Adega Júnior aqui, que foi tão importante na minha trajetória política, mas, acima de tudo, em homenagem... É importante para nós. É importante para nós. Aquilo que vocês estão fazendo só será dimensionado no tempo adequado. Mas é uma homenagem que eu acho que vocês e eu junto prestamos uma homenagem a esses
que de outras cidades, de outros estados para cá vieram e contribuíram com o desenvolvimento da nossa cidade. Os nossos migrantes. Nossos migrantes. Por isso que se chama Praça da Migração, Show de e bola. foi o nome que nós demos à época. Que tem uma história também que ele precisa contar aí para frente. Aí. Adegas, valeu, um grande abraço. Grande abraço, Zé. E aqui, como uma das ideias nossa, não é um troféu Oscar, mas essa caneca que você bebeu água aí É sua. é sua, uma lembrança do nosso pod aqui. Que beleza. Toda a equipe do Ronaldo, nossa, do Gabriel, da Vanessa, enfim, de todos que participaram desse Um projeto. trabalho como esse precisa de pessoas sensíveis, inteligentes, né? Atentos, que é o caso de vocês. Quanta história linda tem aqui e ela não vem sendo, né? Precisa Vamos guardar, né? Precisa guardar. E dá trabalho, né? E eu os cumprimento por isso. Bola para frente. Falamos... Pode falar. Faz favor. Falamos com... parabéns. Perdão. Eu ia falar, falamos com o nosso querido Zé Maria, mas antes, parabéns para nossa Santa Bárbara do Oeste pelos seus 205 anos. Tem muita história boa para contar e a gente vai contar aqui dentro do nosso podcast SBO, Santa Bárbara do Oeste, porque nós queremos que você conheça a nossa cidade. Zé Maria, um grande abraço mais uma vez. Falamos com o nosso querido Zé Maria, eterno prefeito de Santa Bárbara do Oeste, por 3 mandatos, fez um trabalho lindo, continua, porque esse trabalho ele tem o reflexo que está tendo hoje, e a cidade só tende a crescer. Eu só não concordo que a gente não tem 200 mil habitantes, é mentira, tá? A gente tem muito mais. Mas Com certeza, fazer o quê, né? Nós não somos o IBGE. Grande abraço e até a próxima aqui no nosso podcast SBO. Tchau, tchau. Valeu.